Demonstração completa de call center. O cenário que vai ser apresentado é composto por dois telefones que irão simular dois clientes externos à empresa e dois telefones que serão usados por agentes que estão a atender as filas de atendimento da empresa. Para isto, e o call center assentando em IPbrick, a configuração é muito simples, sendo necessário apenas configurar um nome para o servidor, o domínio no qual vai trabalhar, as configurações de rede que pretendem ser usadas. Como falamos, vamos precisar de 4 telefones, 2 para o lado do cliente e 2 para o lado dos agentes. Criamos então aqui, na gestão de máquinas da IPbrick, os 4 telefones. Os nomes são para apenas representativos, aqui os do lado do cliente, aqui do lado dos operadores. Como vamos ter operadores, precisamos de utilizadores. O call center funciona com 2 perfis de utilizador. Existem os supervisores e existem os agentes. O supervisor tem acesso a todas as funcionalidades do call center e podem ver todas as informações das filas que supervisionam e dos agentes que são membros dessas filas. Um agente limita-se a ver a sua própria informação nas filas das quais é membro. Neste momento já estão criados 2 utilizadores, 2 operadores que serão o John e o Mike. O supervisor é a Susan e o dashboard seria, por exemplo, um utilizador usado para projetar as dashboards do call center num monitor LCD, numa televisão, num projetor mesmo, para uma sala inteira de operadores estarem a visualizar. Já temos telefones, já temos os agentes configurados, neste caso utilizadores, e vamos converter agora os utilizadores em agentes. Para isso vamos à secção GT da IPbrick, gestão de utilizadores, e associamos a cada um dos utilizadores um PIN para que os utilizadores se autentiquem no telefone, para que a partir desse momento o sistema passe a entregar aí as chamadas das filas. Aqui é visível, configurei um PIN para este utilizador. Associei-o às filas e coloquei-o como dinâmico para ser possível depois gerir dinamicamente pelos supervisores na interface do call center. Temos telefones, temos utilizadores que já são agentes, falta-nos configurar as filas. As filas temos aqui nas diversas funções de entrada da IPbrick, temos a funcionalidade de filas. Para esta demonstração é suficiente o uso de filas. Por norma, conjugado com o uso de filas, podemos ter IVRs, sendo que a chamada passa primeiro pelo IVR e dentro do IVR é que é selecionada qual a fila que se pretende. Por exemplo, neste exemplo temos aqui um IVR de entrada que, ao oprimir a tecla 1, o cliente irá ser encaminhado para a fila suporte. Oprimindo a tecla 2, irá ser encaminhado para a fila comercial. Oprimindo a tecla 3, irá ser encaminhado para a fila financeiro. Podemos conjugar as funções consoante o cenário que pretendemos. Atrás de um IVR podemos ter ainda, por exemplo, um escalonador, e o escalonador indicará qual o horário de funcionamento da empresa.
Podemos configurar então que a IPbrick irá colocar as chamadas no IVR de entrada se tratar de um dia da semana entre as 9 e as 13 e entre as 15 e as 18. Fora desse horário, colocamos o escalonador a encaminhar as chamadas para uma sequência, para um outro IVR, para um número de telemóvel, o que se quiser. Vamos focar aqui mais a questão das filas, que é o mais orientado aqui para o call center. Podemos ver aqui, por exemplo, a fila suporte. Eu na fila suporte tenho várias opções de configuração. Posso lhe indicar um acesso direto ou atrás se tiver um IVR ou um escalonador. Isto pode nem ser necessário, sendo que as chamadas entrarão na fila encaminhadas de uma outra função. Inserimos uma mensagem de boas-vindas, que será reproduzida sempre que alguém entrar na fila, e a nível de call center temos aqui estas opções: políticas de atendimento. O que é isto, políticas de atendimento? Aqui configuramos a forma como a fila vai entregar as chamadas nos agentes. A forma mais básica é o ring all, em que a fila irá colocar a chamada a tocar em todos os agentes que estejam disponíveis nesta fila. Existe a política de atendimento aleatória e, como o nome indica, põe a chamada a tocar de forma aleatória em cada um dos membros. Round robin in memory. Podemos colocar a chamada a tocar no telefone com chamadas recebidas há mais tempo, ou seja, que está há mais tempo sem receber chamadas, ou no telefone que tem menos chamadas atendidas. E podemos configurar um tempo limite para estas tentativas de entrega, ou seja, com esta política aqui selecionada, Round Robin with Memory, com os 15 segundos, significa que a fila vai tentar durante 15 segundos um agente, passado esse tempo vai tentar no outro agente, passado esse tempo no outro agente, até circular os agentes todos disponíveis. Depois existem aqui uma série de outras opções, que é não aceitar, por exemplo, a chamada na fila caso esta não tenha agentes logados, ou de uma outra forma, se a chamada já estiver dentro da fila, mas caso os agentes fiquem todos indisponíveis, automaticamente encaminhar a chamada para uma outra função que não a fila. Podemos também a nível de imposições legais, ao fim de 60 segundos, dar a opção do cliente premir uma tecla e ter alguma interatividade com o sistema, não se limitando a aguardar. Já temos telefones, utilizadores, temos as filas. Agora o que vamos fazer é configurar a gravação de chamadas para que todas as chamadas sejam armazenadas no gestor documental, que é o iPortal Doc. De forma muito simples, na IPbrick GT, monitorização, vamos aqui a gravação de chamadas, ativamos a gravação de chamadas, indicamos qual o formato com que queremos as gravações, neste caso MP3, e indicamos aqui o URL do iPortal Doc que vai fazer o armazenamento das gravações. Tendo isto configurado, podemos então indicar quais são os telefones que vamos estar a gravar e podemos indicar aqui para cada um dos telefones que tipo de gravação queremos. Se queremos gravar todas as chamadas, apenas as chamadas recebidas ou apenas as chamadas efetuadas.
Tendo estas configurações prontas, aplicamos as configurações e só a partir deste momento em que aplicamos as configurações é que todas estas definições vão ficar de facto em produção no servidor. No instante em que aplicamos configurações, a IPbrick gera um ficheiro de configurações que pode ser armazenado automaticamente numa PN ou enviado, por exemplo, por e-mail. Isto permite que, em caso de problemas graves com o servidor, possamos de uma forma muito rápida carregar estas configurações para um servidor novo, repomos as configurações e numa questão de minutos temos novamente o sistema operacional. Podemos, da listagem que já existem de configurações, podemos trocar a configuração, podemos descarregar para guardarmos a configuração ou, como disse, importar aqui configurações de uma ou outra máquina e depois repomos as configurações que queremos. Do lado da IPbrick estão cobertas as áreas mais ligadas a call center. Vamos mostrar agora a interface do call center. Neste caso vou usar um supervisor, sendo que a interface web em si é idêntica. A diferença é que um supervisor tem acesso a menus de configuração e gestão de utilizadores. Mais ainda, tem acesso também ao módulo de campanhas de outbound. Neste momento, como foi visível, foi aberta aqui automaticamente uma janela chamada barra de controle. Esta barra de controle tem um aspecto minimalista, precisamente para possibilitar ser colocada a um canto do ecrã e permitir que os utilizadores usem o computador no dia a dia sem estarem a ocupar a área de trabalho com call center. Dá para resumir ainda mais esta barra de informação. Temos aqui este botãozinho que nos vai colocar isto ainda mais minimizado. Com a ajuda de um software, neste caso o Power Menu, posso colocar esta janela Always on Top e posso continuar a trabalhar e a ver outras aplicações, e tenho ali sempre disponível o resumo do sistema. Vejo que neste momento tenho 0 chamadas em espera, estão 2 chamadas a decorrer, uma da fila comercial, outra da fila suporte. Não existe chamada em espera, por isso o tempo da última chamada em espera está nulo. Foram atendidas 12 chamadas, foram perdidas 11 chamadas. Tenho 2 agentes logados de nome John e o outro Mike. Tenho 0 agentes livres para atender chamadas. Ao colocar o rato por cima dos ícones, dá a descrição do que é que o ícone representa. Ao colocar o valor por cima, o rato por cima dos valores, dá a descrição dos valores. Neste caso, agentes em conversação, estão os 2 existentes, que é o John e o Mike. Agentes em pausa, tenho um, que é o John. Na barra de controle é possível ainda que o utilizador faça login no telefone e depois possa, a partir daqui, efetuar chamadas, colocar-se em pausa, fazer logout, fazer login, por exemplo, logar aqui a supervisora num telefone para ver a lista de opções que ela tem disponível. A supervisora, neste caso, é apenas supervisora, sendo que uma supervisora pode acumular perfil com agente, ou seja, a supervisora não é suposto receber chamadas da fila, mas pode perfeitamente ser agente e supervisora em simultâneo.
Ao clicar no fazer chamada, aparece a janela a perguntar qual é a extensão que se pretende contactar. Ao digitar o número da extensão, a chamada é efetuada. Isto é muito útil para que o agente não perca tempo a digitar números de telefone, pode perfeitamente fazer copy-paste e de forma muito rápida faz chamadas. Temos disponíveis dashboards que permitem, de forma geral, projetar para uma sala a informação das filas e dos agentes, sendo que aqui o utilizador é livre de selecionar quais as colunas que quer mostrar, ou seja, tem o controle sobre que informação é projetada para a sala inteira. Para facilitar, é possível selecionar grupos de utilizadores. Neste caso existem aqui dois grupos criados, um grupo chamado IPbrick, que tem os 2 utilizadores, um grupo chamado IPortalLog, com apenas um utilizador. Ao selecionar o grupo, automaticamente seleciona os agentes do grupo. Para efeitos de demonstração, vou selecionar as colunas todas e vou colocar todos os agentes e abrir a dashboard. Na dashboard temos informação em tempo real do estado dos agentes. Aqui é visível que temos um agente que está em conversação, está numa chamada da fila comercial e é o número 2293427334 que está ligado para a fila. Isto é o nome do agente, isto é o PIN do agente, o telefone onde o agente está logado, quais as filas estamos a ver, aqui é o número de chamadas de saída que o agente efetuou, a data da última chamada de saída feita, quantas chamadas de entrada diretas para o agente foram recebidas, quantas chamadas de fila o agente recebeu, qual foi a data da última chamada de entrada, quantas tentativas de entrega foram feitas para este agente sem sucesso, o estado do agente atual, há quanto tempo o agente está neste estado. Neste caso significa que o agente está com esta chamada há 16 minutos. E as ações disponíveis sobre o agente. Como o agente está em chamada, um supervisor pode escutar a chamada do agente. Desta forma o supervisor monitoriza a chamada sem que nenhuma das partes intervenientes se aperceba que o supervisor está a escutar a chamada. Pode de outra forma, em vez de estar a escutar a chamada, pode fazer o coach do agente, ou seja, ajudar o agente. O supervisor pode falar para o agente, enquanto que do outro lado o cliente não se apercebe de nada. O supervisor pode também fazer ações diretas sobre o estado do agente. Neste caso, pode retirar o agente de pausa, se assim o entender. O agente está em pausa, neste caso, a razão dada é que está em reunião. Estes motivos de pausa são configurados pelos supervisores, ponto que iremos ver mais à frente. Vamos avançar agora para as filas. O funcionamento é idêntico ao que vimos agora para os utilizadores, ou seja, nesta página temos a listagem de todas as filas disponíveis, podemos selecionar as filas que pretendemos, quais as colunas que pretendemos mostrar e colocar em dashboard. A vantagem da dashboard é que a ordenação é dinâmica, ou seja, dinamicamente a ordem das filas é trocada. Aqui, em primeiro lugar, são listadas
as filas com chamadas em espera, de seguida as filas com chamadas ativas e de seguida todas as outras por ordem alfabética. Aqui podemos simular uma chamada de entrada para uma das filas. Para mostrar que essa fila vai subir aqui na listagem. Já está. Esta fila tem uma chamada em espera, por isso ficou no topo da listagem. É possível de ver em tempo real há quanto tempo a chamada está em espera, quantos agentes temos disponíveis para atender a chamada, quantos agentes membros da fila já estão em chamada, quantos se encontram em pausa, quantos se encontram indisponíveis. Neste momento está a ser usada aqui uma cor que é a vermelho, sendo que andando para as colunas de resultados podemos ver que o resultado daquele vermelho é o facto de ter um utilizador apenas logado e esse utilizador se encontrar em pausa. Ou seja, não existe ninguém disponível para atender a chamada. Existe uma série de cores usada, mais ou menos direta, que é chamadas em espera amarelo, chamadas a decorrer azul, depois o vermelho será usado para alertar para casos mais graves, que é o caso de não ter ninguém disponível para atender chamadas, ou aqui, como vimos neste momento a transição, a chamada está em espera há mais que X tempo. Neste momento o que está configurado é 1 minuto. A chamada ultrapassou 1 minuto de espera, automaticamente é colocada a fila a vermelho. Esta fila aqui, apesar de estar apenas com uma chamada a decorrer, está usada a cor a vermelho, porque novamente vamos ver, e se entrar uma nova chamada para a fila, não temos ninguém disponível para atender a chamada, porque o único agente que está aqui logado está em pausa. Adicionalmente à dashboard, podemos também colocar gráficos em real time disponíveis ou para a sala inteira ou para o supervisor, que às vezes pretenda visualizar a informação. Aqui a informação sobre os agentes, aqui a informação sobre as chamadas que estão a decorrer, e aqui a informação sobre o estado das filas, o que cada fila tem, quantas chamadas estão a decorrer e quantas chamadas têm em espera. Um supervisor tem o poder de forma dinâmica, poder associar agentes a filas. Não faz sentido um supervisor ter de recorrer a um administrador de rede para colocar mais pessoas na fila. Desta forma, a Paybrick permite que um supervisor, de uma forma muito rápida, tenha dois tipos de informação. Tenha uma matriz com as associações atuais de utilizadores fila e desta forma poder gerir a associação da forma que melhor entender. Pode associar com os vistos em forma de matriz, de forma muito rápida, utilizadores e filas. Isto normalmente para dar resposta a alguma necessidade pontual, por exemplo, de uma fila que esteja com um fluxo de chamadas acima do normal, o supervisor pode momentaneamente alocar agentes que estavam afetos a outras filas para dar resposta àquela fila. Por outro lado, o supervisor, na gestão normal, sem ser a gestão em massa, pode, além de fazer o que
que já foi demonstrado, associar os agentes às filas, pode ainda atribuir prioridades aos agentes. A vantagem das prioridades que muitos clientes têm é ter, por exemplo, uma primeira linha de atendimento com pessoas mais especializadas em determinada matéria e, caso então nenhuma dessas pessoas esteja disponível para atender a chamada, passar a chamada para um outro grupo de pessoas que também estejam a par do assunto em causa. Temos aqui a informação então do sistema, a gestão de utilizadores. Podemos passar agora então para o histórico de autenticação, onde é possível o supervisor ter dois níveis de detalhe. De forma resumida, o supervisor vê quanto tempo é que cada utilizador esteve logado e desse tempo quanto tempo esteve disponível para atender chamadas. Se o utilizador se colocou em pausa por algum motivo, o motivo da pausa e a respectiva duração nesse motivo de pausa serão aqui discriminados. O supervisor pode filtrar aqui por utilizador e ver os dados só de determinado utilizador e pode ainda querer ver não de forma resumida os dados dos utilizadores, mas sim de forma detalhada, e aqui vai obter pormenorizadamente a que horas cada utilizador tomou cada uma das ações disponíveis. Histórico de autenticação. Agora podemos mostrar os relatórios estatísticos disponibilizados no call center. O relatório geral pretende dar uma visão, como o nome indica, geral do comportamento do sistema. Todos os relatórios são possíveis de exportar para CSV e temos uma série de filtros que nos permite indicar se queremos relatórios detalhados, resumidos, se queremos gráficos ou não, as datas que queremos filtrar, filas e agentes que queremos ver consoante o relatório. Neste caso aqui, com a opção de gerar gráficos ativa, este relatório tem a primeira secção relativa a utilizadores, onde é possível ver por fila e agente quantas chamadas é que o agente atendeu, quantas tentativas de entrega esta fila colocou neste agente, qual a duração das chamadas, qual a duração média, qual o tempo de espera, média de espera, percentagem do tempo de conversação, percentagem de tempo de espera e o total de chamadas, a percentagem de chamadas deste agente nesta fila. Seguidamente, vem a informação relativa à fila. Aqui é possível ver a informação detalhada por fila sem ter o detalhe do agente. Aqui vemos que a fila suporte atendeu 7 chamadas. Para estas 7 chamadas houve 3 tentativas de entrega falhadas. Duração total de conversa nesta fila, duração média, duração do tempo de espera, média de espera e duração das chamadas. Aqui a informação das chamadas não atendidas a nível de filas e a informação resumida do total de chamadas. Temos aqui o relatório de produtividade que está orientado à produtividade do agente, onde aqui é possível selecionar agentes, filas, podemos selecionar de forma independente, podemos gerar relatórios aqui detalhados por agente, onde vai dar para cada um dos agentes a soma das filas todas. Podemos
detalhar agente e fila, então teremos um relatório por cada agente e fila. Podemos ter o resultado de forma resumida, ou seja, um único resultado com informação condensada de todos os agentes e todas as filas, ou então de forma minimalista, onde serão mostrados dados mínimos como o total de chamadas atendidas e efetuadas. Os resultados podem ser agrupados por hora ou dia e novamente mostrar ou não os gráficos e exportar para CSV. Para termos uma ideia, vou gerar detalhado por agente, agrupado por hora. Aqui mostramos que tipo de chamadas queremos mostrar, se queremos ou não incluir as chamadas de saída e se queremos mostrar ou não as chamadas de entrada, mas que não sejam de fila. Neste caso, com esta opção assim, podemos ver para cada utilizador, para cada um dos períodos horários do dia, quantas chamadas ele efetuou, quantas chamadas foram efetuadas nesse período, quantas chamadas ele recebeu, quantas chamadas foram recebidas nesse período, durações, tempos de espera. E aqui no final temos disponível um total dos valores apresentados, o valor máximo que foi apresentado em qualquer um destes períodos e o valor mínimo em qualquer um destes períodos. Significa que, neste caso, ele fez uma chamada quando houve um total de 5 chamadas de saída e o total máximo em determinado período foram 3 chamadas de saída e o mínimo foram 2 chamadas de saída. Aqui temos de forma semelhante relatório de produtividade, mas orientado à fila, não ao agente, daí não ser possível selecionar agentes, onde podemos de forma exatamente idêntica selecionar as filas que queremos, o nível de detalhe, exportar, mostrar gráficos e ter informação agora não de chamadas de saída nem chamadas de entrada não fila, mas sim ter uma relação das chamadas que entraram com as que de facto foram atendidas e as que foram perdidas. Aqui no Answer Resume temos uma outra perspectiva dos dados. Aqui o que nos vai dar vai ser uma relação entre as chamadas atendidas e os tempos de atendimento. Ou seja, é possível eu aqui indicar que quero saber quantas chamadas foram atendidas até 15 segundos, até 30 segundos, até 60 e após 60. Este valor é configurável. Ou então, ao gerar o relatório, eu posso configurar, especificar aqui o valor que quero para esse relatório. Seleciono os utilizadores, seleciono as filas, indico que tipo de detalhe quero no relatório, se quer resumido por agente ou fila, ou então o resumo. Posso indicar aqui, neste caso, o resumo. Se quer agrupar por hora ou por dia, posso dizer que é por dia, mostrar gráficos sim e filtrar. O relatório vai me indicar que para o dia, neste caso dia 17, houve um total de 12 chamadas atendidas, 6 das quais foram atendidas até 20 segundos e o restante 6 foram atendidas após 20 segundos. Se eu chegar aqui e puser horas, possível de ver a distribuição desse atendimento detalhada a nível de hora do dia. O General Resume já é orientado à fila. De forma semelhante, temos aqui os tempos de referência.
Podemos agrupar na mesma por dia, hora, ou neste caso temos a possibilidade de agrupar os resultados por mês. A ideia será semelhante, ter os tempos de atendimento, tendo aqui uma outra opção que é mostrar também detalhes das chamadas não atendidas. Podemos aqui ver então quantas chamadas foram atendidas abaixo de 15 segundos, neste caso foram 4. Quantas chamadas foram atendidas abaixo de 30 segundos, neste caso foram 3 chamadas. Abaixo de 60, 2 chamadas, e acima de 60, 3 chamadas. Isto dá um total de 12 chamadas atendidas. Depois temos aqui o detalhe para as não atendidas, que dá uma chamada que tocou até 15 segundos e houveram 2 chamadas que tocaram até 30 segundos. Três chamadas que tocaram até 60 e 5 chamadas que tocaram acima de 60 segundos, dando um total de 11 chamadas não atendidas. Temos aqui então depois um gráfico que ilustra os tempos apresentados. Aqui as chamadas atendidas e de forma inversa, para ser fácil a distinção, as chamadas não atendidas. Temos aqui um outro relatório destinado às chamadas não atendidas, onde nos mostra em detalhe, de forma idêntica ao que já foi visto, a relação do atendimento e das chamadas não atendidas. Em relação às chamadas não atendidas, temos aqui uma listagem de tudo o que foi chamada não atendida. Podemos filtrar por fila, por período do dia ou horário, e nesta listagem podemos ter acesso a informações sobre qual foi o número chamador que não foi atendido, quanto tempo esteve em espera, data e hora da chamada e se a chamada chegou a tentar ser entregue a algum agente. Esta informação, novamente, pode ser exportada para ficheiro CSV. Agora podemos passar ao outro lado do call center. Tudo o que vimos até agora é relacionado com chamadas de inbound, ou seja, chamadas de entrada. O call center suporta uma outra funcionalidade, que é fazer campanhas de saída. Temos aqui a secção de campanhas disponível apenas para utilizadores. Para criar uma campanha é necessário dar um nome, indicar o acesso direto da fila onde queremos colocar as chamadas, personalizar o tempo mínimo para tentar contactar o mesmo cliente e o número máximo de tentativas para cada cliente. Ao correr a campanha, o que vai suceder é que o call center irá despoletar a chamada para o destino e só após o destino atender a chamada é colocada no agente. Isto permite optimizar o tempo do agente, pois assim o agente não perde tempo a tentar ligar para números que não sabe se vão atender ou sequer se os números são válidos. Depois de ter a campanha criada,
é necessário indicar quais são os clientes a contactar. Para inserir os clientes, inserimos um ficheiro CSV onde tem de constar informação mínima relativa ao nome do cliente, número ou números de contactos, suportamos até 5 números de contacto para cada cliente, e qual a estratégia a seguir. Depois de carregado o CSV com a listagem de clientes, é necessário ainda indicar o período temporal durante o qual a campanha irá de facto efetuar chamadas. Isto significa que um supervisor pode configurar uma campanha hoje, correr a campanha hoje, mas a campanha de facto só irá efetuar chamadas quando atingir a janela temporal que lhe está configurada. Ou seja, eu posso configurar hoje toda a campanha, arrancar a campanha, mas a campanha só efetua chamadas daqui a 2, 3 dias, 4 dias, um mês. A call window aqui configurada é a mais genérica de todas, que indica que a campanha irá decorrer durante qualquer um dos meses, qualquer um dos dias, qualquer um dia da semana, qualquer hora de início, qualquer hora de fim. Indicamos aqui o número de chamadas em simultâneo que queremos para esta janela temporal e podemos ainda personalizar um prefixo de chamada para esta janela temporal. Isto permite-nos forçar, por exemplo, chamadas durante o período noturno a sair por determinada rota, durante a manhã por uma outra rota, durante o dia por uma rota diferente. Depois de termos os utilizadores, termos as janelas temporais, podemos arrancar com a campanha. Ao arrancar a campanha, estando dentro da janela temporal, a campanha vai disputar as chamadas para os clientes. À medida que os clientes vão atendendo, as chamadas serão colocadas na fila e a fila entrega a chamada nos agentes disponíveis para atendimento. Depois da campanha ter terminado, ou durante o decorrer da campanha, temos uma série de relatórios para indicar o estado da mesma. Desta forma, o supervisor tem a noção do progresso da campanha. Neste caso, nesta campanha de teste, dos 2 clientes a contactar, foram contactados os 2 com sucesso. Não há nenhum por processar, não há nenhum que está ainda a ser processado, não há nenhum que falhou e nenhum está em pausa. Este é o resumo. Temos ainda uma relação do resultado da campanha por tentativa. Nós configuramos para esta campanha 3 tentativas para cada cliente. Isto significa que podíamos ter na primeira tentativa um determinado número de sucessos, na segunda tentativa conseguimos contactar N outros clientes, na terceira X outros clientes e podemos ter a sorte de contactar todos ou ter ficado algum cliente por contactar. Neste caso, todos os clientes foram contactados com sucesso na primeira tentativa de contacto. Neste relatório é possível
visualizar de todos os resultados possíveis da chamada, a quantidade de chamadas de cada um desses resultados. Na listagem de clientes é possível consultar então o detalhe por cliente da respectiva chamada. É possível filtrar o resultado da chamada. Isto é útil para, por exemplo, gerar uma nova campanha só com clientes falhados. Podemos consultar aqui, se tivermos diferentes estratégias, o resultado de cada uma das estratégias, ou podemos, de uma forma muito simples, filtrar aqui os utilizadores. Se quisermos mais detalhe ainda, podemos consultar no utilizador, no cliente, qual foi o número que conseguimos contactar, quantas tentativas foram necessárias para o contacto, em que data foi efetuado o contacto, quanto tempo esteve a tocar e a duração da chamada. Vimos há pouco que por janela temporal eu posso configurar o número máximo de chamadas em simultâneo e isso é aplicado a cada uma das janelas temporais. No entanto, há um valor global para todas as chamadas. Ou seja, imaginemos o caso de ter, por exemplo, 5 agentes que estão alocados a estas campanhas de outbound. Então configuramos aqui no número máximo de chamadas simultâneas 5. A partir deste momento, apesar de eu nas janelas temporais poder configurar outros valores, podia até configurar 5 para cada uma das janelas temporais, mas caso as janelas temporais sobreponham as campanhas diferentes sobreponham, não terei nunca mais do que 5 chamadas em simultâneo, que é o valor configurado aqui. Isto permite que em caso de sobreposição de campanhas não esteja a fazer demasiadas chamadas para o número de agentes que estão disponíveis e não ficarem chamadas em espera. Vamos agora visualizar as opções de configuração que estão disponíveis a nível do call center. É possível configurar qual é a página que é aberta quando se faz o login, se é pretendido usar o tal código de cores quando as filas têm mais que determinado número de chamadas em espera, quando o tempo de espera é superior a determinado tempo, se a barra de controlo é para abrir automaticamente para os agentes ou para os supervisores. Podemos indicar que os agentes têm acesso a uma barra de controlo em tudo idêntica à dos supervisores. Caso contrário, a barra de controlo dos agentes é mais minimalista do que a dos supervisores, mostrando apenas o número de chamadas em espera das filas que o agente é membro. Podemos configurar aqui o que para nós é uma chamada válida não atendida, ou seja, podemos indicar que se a chamada tocar apenas durante 5 segundos, não deverá ser contabilizada como uma chamada não atendida. Depois temos, a nível das estatísticas, aqueles tempos que vimos há pouco nos relatórios, os tempos de referência 15, 30, 60, é possível configurar aqui de forma a
quando se peça o relatório, aparece o valor configurado aqui. Da mesma forma, e seguindo a mesma lógica, posso configurar aqui por omissão se é para gerar ou não gráficos, se é para mostrar os resultados ou não de forma inversa no relatório, já no resumo, se é para mostrar ou não por omissão as chamadas saída, se é para mostrar ou não por omissão as chamadas de entrada não fila, e se aqui, quando se faz o pop-up das janelas, das dashboards, se é pretendido abrir na mesma janela ou se por outro lado o supervisor pretende que cada um dos pop-ups abra janelas diferentes. A nível de layout, é possível ainda nas páginas de dashboard, para uma questão de poupar espaço, usar ícones em vez de texto. É possível também aplicar esta configuração às páginas normais, não sendo obrigatório só nas dashboards. Se nos gráficos queremos mostrar por omissão as legendas, se queremos mostrar aqui do lado esquerdo, por baixo do menu, um mini telefone, se queremos mostrar por baixo do corpo uma barra com informação idêntica à da barra de controle, eu vou alterar aqui para ser visível estas alterações. Estas opções que eu estou a alterar aqui obrigam a que se faça refresh à página para que entre em efeito. A partir deste momento, a opção que temos na dashboard, na barra de controle, relativa ao estado do utilizador e ações possíveis de fazer, estão aqui acessíveis, e a parte de baixo da barra de controle, onde tem o resumo do sistema, é aqui apresentado. Eu vou retirar novamente estas opções. É possível ainda configurar o tamanho da fonte usada em cada uma das dashboards. Na barra de controle e nas páginas normais. Isto dá uma liberdade ao supervisor de configurar exatamente como pretende as dashboards. É possível depois, para os gráficos, personalizar o tamanho de cada um tipo dos gráficos. Temos aqui outras opções, por exemplo, a nível de serviço. É possível personalizar para cada uma das filas qual o valor de referência de atendimento da fila. Ao configurar aqui este valor de 30 segundos, o que estamos a querer dizer é que o supervisor pretende que as chamadas desta fila sejam atendidas até 30 segundos. Este é o tempo ótimo de atendimento da fila. E o supervisor o que pode fazer então é configurar depois os ranges do nível de serviço. Se o nível de serviço estiver entre os 80 e os 100, por exemplo, ok, é aceitável, e configura aqui com uma cor verde, por exemplo. Entre os 50 e os 80 não é o valor desejado e posso selecionar uma cor, ou então abaixo disto que cor é que pretende ser apresentada no ecrã. Estes valores são configurados para cada uma
das filas. Pré-definido está o valor de 15 segundos, a cor verde entre os 90 e os 100, a cor laranja entre os 85 e os 90 e abaixo de 85 a cor vermelha. Outro parâmetro que é possível personalizar é qual a fórmula de cálculo do nível de serviço. O valor em si é o total de chamadas abaixo do tempo configurado, por defeito os 15 segundos, a dividir por, e agora aqui é que é a diferença entre as duas fórmulas, ou pelo total de chamadas, nas quais estão incluídas atendidas e não atendidas, ou então apenas pelo total de chamadas atendidas. Isto é o valor, isto irá dar o valor do nível de serviço. Como vimos atrás, é possível também configurar quais são as pausas disponíveis para os agentes. Ao configurar estas descrições das pausas, os agentes podem indicar o motivo pelo qual não estão disponíveis para atender chamadas e, por outro lado, o supervisor tem acesso a um relatório que lhe vai indicar quanto tempo os agentes tiveram em cada uma das situações. Como vimos há pouco também na parte da dashboard dos utilizadores, existe uma opção de selecionar grupos de utilizadores, grupo esses que são configurados pelos supervisores aqui neste menu. Dá-se um nome ao grupo, uma descrição e depois associam-se os utilizadores a cada grupo. Existe também uma dashboard própria para estes grupos, onde é possível obter informações resumidas do grupo ou detalhada pelos agentes do grupo. Desta forma, temos acesso em tempo real ao estado dos utilizadores de cada um dos grupos. O que aqui nos indica neste momento é que o grupo IPEURIC não tem nenhum agente disponível, tem um agente a chamada, tem um agente em pausa e tem um agente indisponível. De novo, nas configurações, existe aqui uma ferramenta muito útil para o supervisor, que apesar de ser livre de gerar os relatórios que entender à hora que entender, pode perfeitamente programar relatórios automáticos. Desta forma, sem ser necessário ter de aceder ao call center, pode comodamente receber no e-mail um relatório configurado por ele. Todas as opções disponíveis nos relatórios estatísticos estão disponíveis aqui nesta funcionalidade de relatórios automáticos. O supervisor dá um nome ao relatório, seleciona qual o tipo de relatório que pretende receber por e-mail. Temos aqui todos os tipos de relatórios disponíveis. Qual o tipo de detalhe que pretende, novamente, todas as opções que aparecem no relatório estatístico irão aparecer aqui disponíveis para configurar o relatório automático. Seleciona as filas que quer no relatório, os utilizadores que quer no relatório, indica qual a periodicidade que quer receber o relatório, se quer receber o relatório numa base diária, mensal ou semanal, e indica aqui quais os e-mails onde quer receber os relatórios.
Desta forma, um supervisor pode até encaminhar a informação dos relatórios para um gestor ou um outro supervisor que assim entenda. Por fim, temos aqui a configuração do tempo de sessão. Isto o que vai indicar é quanto tempo será válido um utilizador permanecer logado no call center sem ter qualquer tipo de atividade. O valor configurado aqui será aplicado para todos os utilizadores. Podemos dar um valor de sessão ou, como vimos aqui, configurando este parâmetro como 0, desabilitamos o valor da sessão, ou então podemos especificar por utilizador o tempo que pretendemos. Isto é útil, por exemplo, para atribuir um tempo de sessão comum para os agentes, mas no caso de serem usados agentes especiais, como o caso de um agente orientado apenas para mostrar a informação numa televisão ou num projetor, esse agente não ser necessário algum tipo de atividade. Então, para estes casos, podemos especificar para um agente desse tipo, que seja especial, ou para um supervisor, ou um outro tipo de utilizador em particular, desabilitar a sessão ou dar um outro valor diferente do que está pré-configurado. Mas existe aqui um outro aspecto, que é os alertas automáticos. Eu vou agora aumentar isto novamente. O que é isto dos alertas automáticos? É uma funcionalidade disponível para os supervisores serem alertados por e-mail num destes casos, ou seja, eu posso querer ser notificado quando existirem chamadas em espera há mais que X tempo, ou tenho em determinada fila um número de chamadas em espera superior ao número aqui configurado. E posso configurar ainda o tempo mínimo para esta situação estar a acontecer e a periodicidade com que quero ser alertado sobre esta situação. Um exemplo prático, eu posso configurar aqui 180 segundos, isto representam 3 minutos, e 10 chamadas em espera. Se isto se verificar, ou seja, se eu tiver chamadas em espera há mais que 3 minutos ou atingir um número de 10 chamadas em espera, e isto ocorrer durante 20 segundos, eu quero ser alertado. Mas se esta situação se mantiver durante apenas 30 segundos e ao fim de 30 segundos esta situação deixar de acontecer, eu só quero ser alertado disto uma única vez. E aqui posso selecionar quais as filas que irão estar então a ser supervisionadas por este alerta. Aqui posso conjugar as filas, ou seja, o que isto me vai dizer é que se o total de chamadas em espera nestas 3 filas for superior a 10 chamadas e se existir em alguma destas 3 filas uma chamada em espera a mais que 180 segundos, durante 20 segundos eu vou ser alertado por e-mail.
Aqui posso colocar o e-mail onde quero receber o alerta e dar um nome sugestivo para depois ser fácil a gestão e interpretação do e-mail recebido com o alerta. Só falta ilustrar do lado do ePortal Doc a gravação de chamadas. O nosso gestor documental armazena as chamadas numa hierarquia de pastas da parte. Colocar ali um utilizador normal. Ok, temos aqui a pasta das chamadas e, como é fácil de ver, temos uma pasta por cada ano, por cada mês e por cada dia. Eu assim, de forma rápida, se quiser consultar as gravações das chamadas do dia 17, venho aqui à pasta do dia 17 e vejo aqui a listagem das gravações. Se eu quiser consultar alguma das gravações, basta-me descarregar o ficheiro e reproduzir o ficheiro. Aqui tem informação mais detalhada sobre o ficheiro, que horas decorreu a chamada, por exemplo. E depois tem disponível aqui uma pesquisa rápida e uma pesquisa detalhada. Na pesquisa rápida, eu, se quiser consultar, por exemplo, todas as chamadas de determinado número, tenho de forma muito fácil a listagem de chamadas. Ou então, se quiser uma pesquisa mais complicada, tenho aqui a pesquisa avançada, que me permite configurar uma série de parâmetros de pesquisa para melhor filtrar os resultados pretendidos. E penso que seja tudo. Espero que tenham gostado. Até uma próxima.